Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos na casa do Senhor, né? Mais uma noite servindo ao nosso Senhor, nosso Deus, amado Senhor e Salvador. E hoje nós começamos o ciclo final do nosso ano, né? E então nós estamos entrando agora no último quadrimestre e nós vamos nos aplicar, irmãos, a questão relacionada ao evangelismo e discipulado. Então, isso vai nos gerar, se o Senhor permitir, frutos já no início do próximo ano, e se o Senhor permitir, nós vamos, sim, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Eu quero aproveitar as sextas-feiras para, além de aprofundar a revista de evangelismo e discipulado, eu quero aproveitar também para trazer novas razões pelas quais o povo de Deus deve se envolver no evangelismo. E nós temos, graças a Deus, uma revista didaticamente preparada, irmãos, para que aquele que nunca evangelizou comece a ter condições de evangelizar. Aquele que diz assim, eu não conheço o mínimo, tenha condições de, conhecendo o que está na revista, que inclusive é a metade de páginas da última revista, conhecer o básico do básico do básico, e o Senhor vai com certeza nos abençoar. E eu quero nas sextas-feiras trabalhar com os irmãos de forma diferente no tocante ao evangelismo. Eu vou trazer motivos sociais e políticos e econômicos do nosso Brasil, da nossa realidade, para que eu e você possamos despertar para o evangelismo. Então, ninguém se assuste com o que nós vamos tratar nas sextas-feiras. Ninguém se assuste. Eu espero não ser tão pesado tudo aquilo que vamos trazer. Mas eu espero que o Espírito Santo fale ao nosso coração, fale à nossa vida. Os dados estarão todos disponíveis para os irmãos. Nós também possibilitaremos todas as fontes para os irmãos estudarem e notarem que a realidade brasileira impõe que possamos abrir os olhos para o evangelismo. Então, eu quero pedir, você que está em casa agora, por gentileza, envie o link do culto para todo mundo que você puder. Envie esse link para todo mundo que você puder. Vamos pedir a Deus que a live não caia, não tenhamos problema, né? Que o Senhor tenha misericórdia e que possamos explorar ao máximo possível tudo aquilo que tem que ser explorado em todas essas 16 sextas-feiras. Na verdade, não vai dar 16, vão dar 12, porque 4 nós vamos estar orando, né? Semana que vem, essa semana foi de tarde a oração, semana que vem vai ser num período do culto, tá bom? Então, irmãos, que felicidade, um novo ciclo começando, evangelismo e discipulado, e a revista, não obstante estar voltada ao discipulado, ela servirá maravilhosamente para a gente no tocante ao evangelismo. E eu convido os irmãos a, juntos, abrirmos a palavra do Senhor, no famosíssimo, e eu acho que até decorado, capítulo 28, versículos finais de Mateus, que diz exatamente assim. E eu estou a partir do versículo 18, 19 e 20, os 3 últimos versículos de Mateus 28. 90% de nós já sabe de cor, né? Mas vamos de novo. Olha o que diz o versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento tão gostoso na tua casa. Abençoa-nos com a tua palavra. Eu te louvo pelas vidas que já estão, aquelas que estão chegando, nessa noite tão quente, Senhor, mas também tão maravilhosa pelo teu Espírito. Senhor, os irmãos que estão aqui estão privilegiados, estão num ambiente absolutamente propício, ó Deus, ao ensino. Não temos problemas com calor, estamos no ar-condicionado, estamos tranquilos, tudo muito bem. Mas, Senhor, meu irmão que está em casa, talvez esteja exposto a uma série de distrações, né? E eu te peço, ó Deus amado, tem misericórdia, tanto de nós, para que nós possamos compreender a tua palavra, mas também tem misericórdia do meu irmão que está em casa, para que nenhuma distração o retire da tua presença, e para que possamos, Senhor, crescer nesse tema que é tão fundamental a todos nós. Muito obrigado, ó Cristo. Amém e amém. Irmãos, começamos então um novo ciclo na igreja. O último quadrimestre do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, estará envolvido com a questão do evangelismo e do discipulado. Nós queremos começar, no meio dos irmãos, uma série de atividades visando promover aquela chama maravilhosa de difundir o Evangelho. E eu estava pensando em casa, eu estava orando, Senhor, eu creio que praticamente quase tudo sobre evangelismo, dentro da tua palavra, nós já falamos. Praticamente a maioria dos amados irmãos simplesmente sabem de toda a obrigação que tem, ó Deus, de pregar a tua palavra e lutar pelo teu evangelho. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Será que um choque de realidade poderia nos tirar dessa sombra gostosa que nós estamos, desse momento maravilhoso que estamos vivendo, desse maravilhoso momento de estar contigo e, mesmo vendo almas falecendo, não tomar providências? Bem, então, como pastor, eu resolvi conversar com meus irmãos nessas sextas-feiras de uma forma diferente sobre o evangelismo, alertando sobre a realidade político, econômica e social brasileira e nos fazendo entender que se nós não abrirmos nossos olhos, nós teremos problemas, nós da presente geração e nossos filhos e netos, com certeza não escaparão de seríssimos problemas que estão surgindo no nosso país e que vão tomar dimensões muito grandes. Então eu espero que o Senhor possa nos usar na sexta-feira para que você seja despertado espiritualmente para a necessidade do evangelismo e da oração, porque o quadro brasileiro só vai mudar com o evangelismo e com a oração, com o plantar da palavra e com o regar por intermédio da oração. Para os irmãos que ainda estão dormindo em berço esplêndido, ao som do mar, à luz e do céu profundo, eu trouxe essa noite aos irmãos uma das grandes necessidades que nós temos no Brasil e que era algo pequenininho quando nasceu e que agora está se desenvolvendo de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que alcançou marcas inigualáveis e que se nós não tomarmos providência agora, enquanto povo do Senhor, que tem ao nosso lado quem tem toda a autoridade, nós vamos ter problemas sérios no futuro. Eu estou falando do crime organizado.
a coisa no Brasil mais organizada que existe. Não é, infelizmente não é. Todo o sistema de saúde, todo o sistema de educação, todo o sistema de segurança, todo o sistema de políticas públicas. Infelizmente, na nossa nação, o que há de mais organizado se chama crime. Se chama crime. Mas, pastor, isso não me atinge. Graças a Deus, eu não vou cair no crime. Meus filhos não serão levados ao crime. Meus netos não estarão na mão do crime. E como nós temos Cristo, nós estamos caminhando para o céu. Eu acho que você, meu amado irmão, minha amada irmã, não está enxergando a realidade como ela é. Hoje eu trouxe um estudo especial, baseado em um livro muito importante, escrito por uma socióloga cristã, a mestre e agora quase doutora em teologia e sociologia, a professora Viviane, e que ela fala sobre um dos assuntos mais estranhos do Brasil, o traficante evangélico. O traficante evangélico. Para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, eu quero, por gentileza, que meu filho coloque os slides. O crime no Brasil chegou num nível de organização tão séria, mordaz e grande, que hoje nós temos uma realidade que não é só o traficante. Eu estou pegando uma parte só do crime. Se eu abrir a questão criminal para toda a igreja, os irmãos talvez nem durmam hoje. Eu estou pegando só uma parte do crime, que é o tráfico de drogas, e eu quero mostrar para os irmãos a que ponto a organização do tráfico chegou no país. Então, por gentileza, você que está em casa, envie esse link para o máximo de pessoas possíveis e tente agora se concentrar no que nós vamos mostrar para você. A realidade brasileira é que nós chegamos num nível de desenvolvimento do crime no nosso país, que hoje nós temos uma figura das mais estranhas possíveis, a figura do traficante evangélico. Como assim, pastor? Quem é esse ser? Vamos lá. Quem são, como vivem, o que creem e o que fazem. Em primeiro lugar, quem são? Pode ler comigo. São traficantes de drogas. O traficante evangélico, ele é traficante de drogas. Que nas favelas do Rio de Janeiro, agora Rio de Janeiro entre aspas, eles estão se desenvolvendo para todo o país, adotam abertamente a fé evangélica, principalmente, em particular, o neopentecostalismo. Pastor, pelo amor de Deus, é impossível uma coisa dessa. É? É impossível? Você já tem estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado sobre o complexo de Israel no Rio de Janeiro. O complexo de Israel é um complexo aonde parte do Rio de Janeiro é dominado não pelo PCC, não pelo Comando Vermelho, mas pelo Comando Puro. O que é o Comando Puro? São traficantes evangélicos. É gente que faz do tráfico o seu dia a dia e está dentro de igrejas lá dentro, e um sistema estranho de evangelho com tráfico de drogas, protegendo e arregimentando todos eles para que eles possam viver, entre aspas, no seu comércio. Para você ter uma ideia, como é que eles vivem? Bem, eles são guiados por uma mistura entre prática criminosa e religião. Pastor, mas como é que isso é possível? O neopentecostalismo tornou o Brasil tudo possível. Os neopentecostais
abriram para o Brasil toda a possibilidade de loucura. De loucura. Mas ainda não estou entendendo. Eles são traficantes que se dizem evangélicos. Mas eles são evangélicos mesmo? Como é que um evangélico pode estar ligado ao tráfico, se as consequências do tráfico são absolutamente danosas? Você já viu o tráfico gerar alguma coisa? A não ser morte e dinheiro sujo? A não ser dependência e dinheiro sujo? Pois é. Olha que interessante isso aqui. Como é que eles vivem? Eles vivem em comunidades dominadas pelo tráfico, como está o complexo de Israel, onde formam facções que adotam nomes bíblicos e impõem regras religiosas aos moradores. Eles pegam a Bíblia, distorcem a Bíblia, e ali fixam toda a compra e venda de quê? Tráfico o quê? De drogas. E como é que isso é possível? Vamos lá. Eles frequentam cultos de igrejas que eles levantam dentro da comunidade, pagam dízimo, têm relação inclusive com os pastores, e utilizam a religião como estratégia para manter o poder e o controle territorial. Ao invés de irem no baile funk, vão no culto. E dentro do culto, as palavras são levadas pelo pastor local a alimentar o trabalho deles. Entendeu como é que é? Olha que interessante isso. O que eles creem? Quanto à crença, esses traficantes seguem preceitos evangélicos neopentecostais. Aí deu para entender como é que isso existe, né? Frequentando cultos, usando referências bíblicas para legitimar sua autoridade. Embora a igreja evangélica tradicional rejeite a associação entre o tráfico e a fé. Eles acreditam em Deus, fazem orações, têm líderes espirituais, mas mantêm suas atividades no crime, o que gera um conflito entre fé e imoralidade legal. Mas espera aí, e como é que é a disciplina entre eles? Bem, ao invés daquela disciplina muito mais rígida, no tráfico de drogas, errou, a gente já mata? Não, errou, a gente dá uma surra, porque Jesus manda dar uma nova oportunidade. Errou a segunda vez, dá uma surra mais séria ainda, na terceira é que vai para o espaço. Entendeu como é a vida? Olha que interessante. Práticas religiosas deles. Eles têm culto evangélico. Em lojas oficiais ou cultos promovidos dentro da própria comunidade, moldada pelo tráfico. Em alguns locais, os pastores eram ex-traficantes que agora lideram usando a Bíblia para liderar. Entendeu o que acontece? Olha que loucura! Realização de oração diária. Tem vídeos eles orando no início do dia, dizendo: ó Deus, abençoa-nos, nós não queremos matar ninguém, mas se não for da tua vontade, nós cumpriremos a tua vontade, que é matar, porque ninguém vai tomar nada de ninguém aqui. Inclusive em espaços privados, como casas, locais estratégicos, como o morro, em busca de direção, sabedoria e proteção divina para as suas atividades e para a organização da própria comunidade. Por quê? Porque, olha que interessante, o crime organizado, ele domina aonde o Estado é absolutamente ausente. E essa é uma ramificação do crime organizado muito interessante. Os traficantes evangélicos. Práticas religiosas deles. No meio deles, eles têm o dízimo, têm as ofertas, né? Para ajudar a comunidade. E, ao invés de ter música de baixo calão, pagode, funk, aí eles levam lá cantores gospel,
para inclusive fortalecer os vínculos sociais e religiosos. Eles fazem tudo que está em qualquer outro morro, só que com evidência religiosa. Uso de símbolos e rituais religiosos, como a construção de murais, altares, inscrições bíblicas, dividem, e parte da facção se chama Estrela de Davi, outra parte se chama o Grande de Israel, e aí vai embora, né? E aí vai embora. No meio das práticas religiosas, isso aqui é que me assusta. Em casos específicos, os líderes podem, inclusive, compartilhar visões que tiveram, revelações obtidas durante a oração, usando essas experiências para orientar decisões sobre conflito e administração local. Eles dizem que o Espírito Santo os guia absolutamente em tudo aquilo que eles têm dúvida. O que eles não conseguem na Bíblia, o Espírito Santo os guia. Aí está a fonte, tá? E a maior de todas as fontes, esse livro. Se você quiser, adquira um livro excelente. Professora Viviane é pentecostal como a gente, da Assembleia de Deus. Esse livro é produto da tese de mestrado dela e é um dos fatos que mais se estuda no Rio de Janeiro, é exatamente sobre traficantes evangélicos. Esse fenômeno. Mas, pastor, graças a Deus, isso é uma realidade do Rio, está bem longe da gente. Aqui no DF, inclusive, quase não temos favela. Você sabia qual é a maior favela do Brasil e da América do Sul? É Pôr do Sol. É Distrito Federal. Pôr do Sol. Olha eu. Se eu não estou com vocês aqui, ia passar vergonha na internet. Éber, essa parte corta e arruma. Sol nascente, pôr do sol. Sol nascente. E pelo que estão começando a dizer, não sei se por enquanto é só fuxico ou se é realidade, o tráfico está começando a exigir de alguns pastores lá, talvez certo relacionamento. Não, pastor, mas está longe do Brasil. Então, pegue isso aqui. Publicado agora, 26% do território brasileiro está dominado por facções criminosas. Gente, 26% do território brasileiro é mais que 25%. É 1/4 do território do Brasil. São 70 e tantos milhões de brasileiros. Isso já é realidade. Eu não estou dizendo que 26% do território brasileiro está dominado por traficantes evangélicos. Não, é facção criminosa. É PCC, Comando Vermelho, é milícia. E agora, para nossa vergonha, o Comando Puro. PCV, o primeiro comando puro. Tem condições de uma coisa dessa? Olha aqui, ó. As fontes estão aí, são estudos muito sérios. Na internet você também encontra, aí estão todas as fontes. É a coisa mais fácil do mundo. Chegou em casa, digitou no Google, 26% do território dominado por facções criminosas, estudos, vem tudo, todos os sites, com todos os estudos, com todas as fontes. Ok? Meu filho, agora pode tirar, por gentileza. Retorne aqui para mim. Meus irmãos, raciocine comigo algo fácil, simples e não difícil de entender. O Brasil está caminhando para um domínio do crime organizado.
Você está entendendo o que eu estou falando? A gente já tem 1/4 do território na mão do crime organizado. E não é porque a gente vive em Brasília, numa condição muito mais privilegiada, muito mais digna, com uma população de renda muito superior ao restante do território nacional, que teu filho, tua filha, teu neto, tua neta vão escapar disso. Se nós não abrirmos os olhos, e se nós não começarmos a, de forma diligente, cada um de nós, semear a palavra de Deus, nós vamos ter, infelizmente, a estatística é que 2049, os evangélicos serão em número maior que os católicos, ia ser em 2032. Mas como a gente ficou um pouquinho preguiçoso, a estatística agora é 50% da população brasileira chegará a ser evangélico em 2049. Mas que tipo de evangélico? O dos morros? O do tráfico? Irmãos, nós já temos no Brasil regiões em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, em que os pastores já foram intimados para mudar o horário do culto, porque senão iam ser fuzilados pelo tal dono do pedaço. E o grande detalhe é o seguinte, o grande detalhe é o fato de que, não, pastor, mas não é tão sério assim, mas não é tão problemático assim, mas não é tão difícil assim. Gente, vamos lá. Nós estamos vivendo num momento político, econômico, extremamente complicado. Existe uma bipolarização no nosso país e fortíssima, e a gente sabe que um reino dividido, ele não prospera. Então tem muita gente de direita querendo investir no Brasil, e o maluco de esquerda querendo que o indivíduo não invista. Muita gente boa de esquerda querendo investir, o maluco de direita querendo que ele não invista, lutando contra. Então a gente tem uma economia que está cambaleando, a gente tem sanções internacionais, a gente tem dificuldades internas, a gente não tem mais o controle do gasto público. Num momento como esse, o que está acontecendo no país? O crime se aproveita do vácuo do poder. O crime se aproveita do vazio do poder. E o crime avança. O crime cresce. Só tem um jeito de tirar do coração do usuário de droga, porque se você acaba com o consumo, você arrebenta a venda. E aí você diminui muito a questão do tráfico. Só tem um meio de combater isso: o Evangelho alcançando o coração. Não tem outro jeito de combater o crime organizado. Todo mundo sabe que há regiões no Rio de Janeiro em que simplesmente a milícia domina e a água, a luz, o telefone, tudo só chega em razão da milícia, e eles cobram. Quando não é a milícia, é o crime organizado. Quando não é o crime organizado, para nossa vergonha agora, os traficantes evangélicos. Por quê? Porque
alguns pastores se perderam na essência do pastorado e, querendo ajudar estes que estão no mundo do crime, evangelizam, mas olham para o menino e dizem o seguinte: não, continua lá as suas atividades e Deus vai te abençoar e um dia vai te libertar. Não adianta, isso não acontece. Isso não vai acontecer. E o pior, a gente não consegue criar alternativas para esse que está vindo das drogas escapar completamente dela e ter condições para viver. Por quê? Porque a gente está acordando, trabalhando o dia inteiro, se alegrando por ter comida e roupa para nós e nossos filhos, e nós estamos de olhos fechados para a realidade triste, maléfica e demoníaca que está se erguendo no Brasil. Nenhum deles brinca de ser criminoso. Nenhum deles brinca de conquistar território. Nenhum deles brinca com arma. E o ardil de Satanás está chegando a um ponto no qual nós estamos nos misturando de tal forma que hoje, olha o problema. Hoje, alguns estudos dizem que o grande problema lá é o que alguns pastores e padres estão fazendo, protegendo os criminosos. Protegendo os criminosos. Então, irmãos, eu paro e penso no seguinte: como é que alguém se torna traficante evangélico? Já pensou? De duas uma. Ou ele cresce na comunidade onde está o tráfico, e o traficante abriu para ele oportunidade para ele ganhar o dinheiro fácil, que ninguém ali ganha, não é verdade? E aí ele ingressa naquilo, e aí alguém fala de Jesus para ele, e ele aceita o Senhor Jesus, e por não ter outra condição de vida, continua traficando e tentando servir a Jesus, se isso é possível. Se isso é possível. Ou então, uma segunda alternativa, que aí eu acho que é o auge do cinismo, é o simples fato de que naquela comunidade, como mecanismo de controle dela, vendo o que os neopentecostais conseguem em matéria de difusão, grandiosidade, o traficante mor, o traficante que pensa, ele diz: eu vou estrategicamente colocar a mesma coisa aqui, para literalmente fazer como eles fazem e ter obediência cega desses malucos. Aí o problema é muito mais sério. Aí o problema é muito mais sério. E ninguém diga que nós estamos isentos de um problema como esse, porque pelo menos aqui em Brasília nós temos uma quase região administrativa que é praticamente quase que dominada. Pelo que eu ouvi, tem locais em Brasília que a polícia já sente dificuldade de entrar. Tem locais em Brasília que a polícia já sente dificuldade de entrar. E escute, o erro é meu e seu, porque não estamos pregando o Evangelho. E o problema é, se nós não sentirmos os efeitos disso agora, nós vamos sentir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Irmãos, se o Senhor não tiver misericórdia do nosso povo, como é que vai estar o crime organizado, irmãos, daqui a 10 anos? Como é que vai estar o crime organizado daqui a 20 anos? E salvo o melhor juízo,
Daqui a 20 anos, a maioria de nós ainda está andando, se vestindo, tomando banho e vindo para a igreja. Eu e você não podemos salvar a todos, mas eu e você podemos, por intermédio disso aqui, que é a arma mais forte hoje no mundo, é isso aqui, levar a palavra do Senhor. Graças a Deus, o Evangelho nunca, jamais, em hipótese alguma, foi entregue a nós para que nós conseguíssemos produzir novas almas. Graças a Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Senhor. Quem faz isso é o próprio Deus. Porque modificar vidas, salvar almas, modificar pessoas, tirar pessoas e modificar situações, só o Senhor Deus. Agora, se nós despertarmos, se nós fizermos aquilo que não estamos fazendo, se nós acordarmos para levar o Evangelho, não se preocupe, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você não se preocupe, porque o Senhor disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você só tem que ir e ensinar, falar. Aquele que aceitar, batiza, ensina a guardar as coisas, evangeliza e discipula. Evangeliza e discipula. E fica tranquilo que eu estou com você até a consumação dos últimos dias, de todos os tempos. Muito bem. Partindo da análise, e olha que nós não estamos aqui essa noite para abrir toda a questão do crime organizado e etc. Só estamos te abrindo uma noção que eu não sei quanto de vocês sabiam. Uma mistura estranha entre tráfico de drogas e evangélico. Evangélico, entre aspas. Uma mistura estranha entre boca de fumo e palavra de Deus. Uma mistura estranha entre crack e púlpito. Numa relação de retroalimentação que gera para todos os lados dinheiro, segurança e poder. Eu me lembro quando era bem mais jovem, que a cidade do Gama já tinha sido considerada a mais perigosa do Brasil, uma das mais perigosas da América do Sul. E aí fizeram entrevistas com líderes da GL, Galera do Leste, da Balão Mágico, e aí cada local tinha um nome. E era estranho, porque, vamos lá, eu morava no Oeste. Aí, quando eu passava no Leste para poder ir para o colégio, me perguntavam, de onde você é? Eu dizia, sou do Oeste. Aí, como era o pessoal do Leste, aí eu apanhava porque era do Oeste. Aí ia no Sul, apanhava porque era do Oeste. Ia no setor central, apanhava porque era no Oeste. E no Oeste, eu apanhava porque eu ainda não tinha entrado na gangue que era do próprio Oeste. Quer dizer, você fica perdido. Entendeu? Te tomam tênis, te tomam... um dia eu cheguei em casa, irmãos, me perdoe a expressão, foi um dos piores dias da minha vida. Eu cheguei urinado, porque me tomaram tênis, me bateram, me deram uma surra. E só não tomaram a calça e a camisa por uma razão simples, porque era do colégio. Escola classe 23. Então, como era do colégio, entendeu?
E aí, assim, a grande questão é a seguinte: não adianta eu e você tentarmos nos isentar, não. Não adianta. Você e eu não estamos isentos. Nós não vamos fugir dessa realidade. Ela só vai aumentar. Ninguém aqui consegue viver numa bolha. E como essa realidade não atinge ainda os grandes do país, acho que eles não estão muito por aí com isso. Porque talvez ainda se alimentem de toda essa loucura. Mas eu e você, que estamos no dia a dia, que estamos no corre, que estamos no trabalho, que estamos na luta, irmãos, se não por nós, por nossos filhos, ou alguém sabe uma maneira diferente de mudar essa realidade. Nós vamos fechar o Brasil e matar todo mundo? Vai embora pai de família junto. Vai embora mãe de família junto. Está tudo muito misturado, está tudo muito difícil. Gente, a gente tem gente no meio deles falando em língua e dizendo: vai, meu filho, que hoje a droga é garantida. Que é isso, gente? Que é isso? Está uma loucura. Só tem um jeito de resolver: o Evangelho. O Evangelho. E você não se preocupe, porque Cristo viveu numa região como essa. Muito pior do que o Brasil. A Bíblia diz que, enquanto ele pregava e anunciava o Evangelho, almas e muitas almas se convertiam. E almas e muitas almas se convertiam. E aí Mateus diz assim: isso aqui é para que se cumpra aquilo que está em Isaías. Que onde Naftali, Cafarnaum, Naftali, onde estava a morte, fazendo sombra, brilhou a luz. Você já imaginou o que é viver num local onde a realidade é a morte, e a morte faz sombra do teu lado todo dia? É exatamente onde está vivendo 26% da população brasileira. É gente que a morte faz sombra todo dia. Se não morre da bala perdida, de um lado ou do outro, morre da maldade. 26% do nosso país está nessa realidade. E nós, como ainda temos condições de sair de casa, vir para a igreja, ir na padaria que queremos comprar, porque nesses locais, você só compra na padaria que o dono do morro determina, porque está tudo dominado. Você só tem o produto, é muito difícil. Só sobe depois que o dono do morro deixa. Ivan um dia estava contando para nós uma história de um amigo militar dele. Foi visitar a mãe no Rio e não sabia que a coisa estava tão feia. Chegou lá, ainda bem que ele não estava com nada do exército e tudo. O traficante olhou para a cara dele e disse assim: não, tu não vai subir. Não, eu sou filho da fulana tal, ela é crente. Ah, então tu é crente também? É. Então canta uma música. Ele estava tão nervoso. O pobre do rapaz estava tão nervoso, com tanto medo, que a única música que veio na cabeça dele foi Sou uma Florzinha de Jesus, que ele aprendeu quando era pequeno na escola dominical. Aí, quando o traficante olhou ele cantando Sou uma Florzinha de Jesus, não aguentou, disse: não, pode subir, vai ver sua mãe. Confirmou se era realmente mãe e deixou ir. Gente, isso é vida. Isso é vida, irmãos. Você que está em casa, você que está bem, você que está nos 74%, que ainda não foi dominado pelas facções criminosas, você que está bem,
Você está bem é para orar por quem não está bem. Você está bem é para interceder para que este demônio maligno não avance. Mas você está bem, juntamente comigo, é mais ainda para pregar o evangelho, porque está na hora da igreja se levantar. Está na hora de acabar com a frieza espiritual, essa história de eu não quero, essa história que eu não me envolvo, ou você se envolve, ou seus filhos e seus netos vão padecer. Vão padecer, porque isso vem e vem aumentando vertiginosamente. Tem gente que diz que os estudos estão errados. Não é mais 26%, é 30%. Como eu não tenho esses dados certos, então vamos ficar com 26%. E eu conclamo a igreja. Eu conclamo a igreja a levarmos mais a sério a pregação da palavra e levarmos mais a sério a oração. Está na hora da gente, todo mundo que encontrar, falar do Senhor Jesus. Está na hora da gente usar esse smartphone para divulgar a palavra de Deus. Está na hora da gente começar a se levantar toda a madrugada. Não é só uma vez por mês, não. Tente o máximo possível. Está na hora da gente dobrar nossos joelhos, buscar o Senhor. Porque escutem, irmãos. Escutem. Jeremias pregou por 40 anos dizendo: o mal está vindo. Em meu coração eu sinto que nós não temos 40 anos. Você está me ouvindo? Não é Jesus que me falou isso. Não é o Senhor que me revelou que em 40 anos vai estar tudo dominado. Não, 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 não. Isso é o meu coração. Em meu coração eu sinto que nós não temos 40 anos. Então, por Cristo, vamos nos levantar. Vamos nos levantar. E à luz da realidade, nós vamos lutar batalhas espirituais. O Senhor nos deu o capacete da salvação. O Senhor nos deu a couraça da justiça. O Senhor nos deu o escudo da fé. O Senhor nos deu o nosso querido cinto da verdade. O Senhor nos deu 2 instrumentos fundamentais. As sandálias para a pregação do Evangelho e a palavra que é a espada do Espírito. E nós vamos usar. Nós vamos lutar esse bom combate. Se não por nós, por nossos filhos. Se não por nossos filhos, por nossos netos. Se não por nós, nossos filhos e netos, por aqueles que ainda virão. Porque o Brasil espera de nós o que ele não tem mais: esperança. E só o Evangelho é boa nova de esperança. Boa nova de esperança. Se você não quiser mais vir sexta, eu compreendo. Tá bom? Eu compreendo. São 12 sextas-feiras em que eu vou mostrar algumas coisas difíceis de serem mostradas. Se você em casa não quiser mais ligar o smartphone e não quiser assistir mais as lives de sexta, eu compreendo. Está com medo, está com receio, não é? Está amedrontado. Ok, pelo menos eu consegui pegar uma vez você. Mas eu acho que, irmãos, para a cura, a melhor coisa que existe são as chagas mostradas. Um médico nunca vai esconder do paciente o que ele tem. E por mais que seja dolorosa, a intervenção médica, ela é necessária. Ou a gente tem a certeza do que está acontecendo, com dados concretos no Brasil, para a gente lutar espiritualmente, ou então, algo muito difícil virá. E não foi por falta de aviso. Desperta tu que dormes, te levante dentre os mortos, porque o Senhor quer te esclarecer.
chegou um momento muito sério, de um pacto muito sério, quanto a evangelismo, e quanto a discipulado, e quanto a oração. Eu não vejo outra forma de transformar a nossa nação, senão pela preciosa e gloriosa palavra de Deus. Gloriosa palavra de Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado ao Senhor por esse momento em que estivemos pensando na realidade brasileira. Tu estás nos alertando, Tu estás nos acordando, Tu estás nos despertando, Tu estás trazendo a nós, ó Deus, realidades que muitos de nós sabíamos e tínhamos esquecido. Tu estás trazendo a nós realidade que muitos de nós nem sabíamos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Usa-nos nestas sextas-feiras para que a realidade venha à tona e para que nós possamos entender que temos muito a orar, muito a lutar, muito a pedir. E eu quero começar a te pedir, ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Tira do nosso meio o crime organizado. E a gente sabe que ele está organizado, inclusive, em esferas grandes de poder. Tira, Deus, muda pela Tua graça. Tem misericórdia, transforma, ó Deus, toma pelo Teu Espírito e, Senhor, dá-nos vitória. Desperta esse povo para pregar o Evangelho, desperta esse povo para anunciar a Tua palavra. Não é possível, ó Deus, que simplesmente 26% do território brasileiro já esteja controlado, Deus, por esse demônio que é o crime organizado. Senhor, não é possível que homens e mulheres não tenham mais liberdade, não tenham paz, não tenham alegria. São absolutamente escravos, Deus. E, Senhor, que loucura é essa de evangélicos envolvidos com crime organizado? Senhor, tem misericórdia de nós. Muda a nossa sorte. Guarda-nos contigo. Chegou o momento de olharmos para o evangelismo de forma muito séria e começarmos a pregar, ó Deus, porque que futuro teremos para nossos filhos, que futuro teremos para a nossa casa, que futuro teremos para cada um de nós, ó Deus. Tem misericórdia, tem misericórdia. São tantas as profecias, ó Deus, quanto a este país. Talvez um movimento como esse, tão simples, de abrir os olhos do Teu povo, chamar o Teu povo para a oração, e chamar o Teu povo para a palavra, já possa provocar o início de algo muito maior e muito lindo nessa nação. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Faz esta mensagem desta noite chegar bem longe, Deus. Chegar ao máximo de vidas. E levanta o Teu povo para a oração. Tem misericórdia de nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.